A gente vai falar também do Cruzeiro, o jogo do Cruzeiro foi ontem, e a gente vai tirar essa dúvida aí. O Elton Pirulito vai trazer pra gente aí as imagens também. O André disse que não foi. Clevânio e o Eduardo Cardeal disseram que foi. Então a gente vai tirar a dúvida agora com toda a equipe, a galera que tá em casa, todo mundo ligado com a gente. Só sabemos de uma coisa, infelizmente a equipe do Estrelado foi rebaixada aí 5 derrotas no campeonato. Deixa eu só abrir um parênteses. Não, 6 derrotas. Deixa eu só abrir um parênteses também. 6 derrotas no campeonato. E não pode pegar esse pênalti e usar como muleta. Não, de maneira nenhuma. Porque o Cruzeiro não caiu por causa desse pênalti. Exatamente. Esse e não foi ontem. E não foi ontem. O Cruzeiro já vem caindo de atrás. Então não pode também pegar o argumento. Porque o Cruzeiro, se não fosse o pênalti, tinha conseguido vencer. Não, não tem isso. Não pode pegar esse pênalti e usar como muleta. Cruzeiro caiu porque tecnicamente foi inferior às rodadas todas, não foi para esse pênalti. É bom que deixe bem claro isso, para não estar usando como moleta o pênalti. Exatamente, foi péssima a situação, a campanha, né? A campanha do Cruzeiro na temporada 2024, infelizmente, né? Teve até a nota aí do presidente da equipe do Estrelado. Mas a gente vai passar o lance agora, e aí a gente vai tirar a dúvida por aqui também, vamos passar o torcedor de casa também. Quem não foi ao jogo pode acompanhar de perto, dizer se foi pênalti ou não. Tá aí pra você o detalhe, a gente vai trazer as imagens, bola enfiada para o lado, e aí? Foi ou não foi? Vamos começar. O Clevante já disse que foi, né, Clevante? Veja, por favor. Vou botar em câmera lenta para aproximar mais. Ele deixa o pé, o zagueiro deixa o pé, deixa o pé e prende o pé de apoio do jogador do CSE. Aí, quando ele prende o pé de apoio, o árbitro tá em cima do lance, Pode ver que o árbitro na câmera aberta, o árbitro tá em cima do lance. Entendeu? Sim. Quem bate o pé é o jogador do CSE do Cruzeiro. Neste momento aí, Não dá pra brigar com imagem, pô. Não dá pra brigar com imagem, pô. É o Ibson que bate no zagueiro. Eu tive a impressão de pênalti. Olha agora, deixa o pé, vai, bate, cai. Bate no pé direito do jogador. Então, olhando aqui na câmera, veja só. Nós estamos ainda com dúvida se foi pênalti ou não. O árbitro tem fração de segundo para definir. Aí, ele bate. Então, o árbitro tem fração de segundo para decidir. Nós estamos vendo e revendo o lance. E ainda temos dúvidas se foi pênalti ou não. Eu não tenho dúvida, não. Isso aí não é pênalti. E é como o Cardeal falou, essa derrota aí não foi o rebaixamento do Cruzeiro. O rebaixamento do Cruzeiro foi um conjunto de maus resultados, rendimento ruim, horrível, horrendo. Mas isso aí não foi pênalti, não. E tirou, inclusive, a chance do Cruzeiro de ir para Coruripe disputar contra o Coruripe na última rodada. Aí, nesse lance, o Iberson, que é muito inteligente, ele deixa o pé para bater no pé do zagueiro do Cruzeiro. Isso aí foi mais mandrake que aquele pênalti do CSA contra o Coruripe. E muito mais mandrake. Mas, repito, também concordo com o Cardeal. Não foi esse resultado que rebaixou o Cruzeiro. O Cruzeiro veio de uma sessão de resultados ruins sem nenhuma vitória. Isso é vexatório para qualquer clube em qualquer campeonato. Mas isso aí, pra mim, isso é opinião minha, não foi pênalti. Foi muita inteligência do Ibson que deixou o pé pro zagueiro, pra bater no zagueiro do Cruzeiro, e ele sofreu o pênalti. E o árbitro tava muito perto. Eu concordo com você. Eu não tinha visto o lance, o lance antes, né? Mas realmente eu concordo com o André. Eu também não vou de pênalti, não. Eu acho que também não foi pênalti, não. Pelo menos, assim, lógico, a gente tá revendo, e o árbitro tava na hora lá, a decisão do árbitro é muito rápida ali, mas eu acredito também que não foi, quer dizer, eu também acho que não foi pênalti, não. Você acha ou você acredita? Não foi pênalti. A diferença de achar e acreditar. Pra mim não foi pênalti. Viderlan Araújo, pra você, Viderlan. Primeiro, né, senhores, que no futebol não existe verdade absoluta. O lance é um lance que cabe, sim, várias interpretações. O árbitro da partida, o Éder Gregory, ele estava a pouquíssimos metros do lance. E o que se discute nessa história é se o toque, porque o toque do João Vitor de fato aconteceu no Ibson Melo. O que se discute nessa história é o seguinte: se o toque foi tão forte assim ao ponto de derrubar o Ibson Melo. Aí eu respondo aos senhores: não foi. E aí o André, ele traz o ponto de vista dele, mas ao mesmo tempo ele traz uma situação que eu concordo completamente: a inteligência do Ibson Melo, malandro. O Ibson Melo foi malandro no lance, porque quando ele percebeu que teve o toque, ele veio ao solo. E aí, quando você, na regra do futebol, isso aí é uma situação que é um princípio para qualquer árbitro tomar a decisão se foi pênalti ou não. Qualquer toque que o adversário faça dentro da área, que venha provocar algum desequilíbrio no adversário, esse lance pode ser, sim, passível de uma interpretação do árbitro de uma penalidade máxima. Por isso que digo, o toque aconteceu. Não foi
o suficiente para derrubar o Ibson Melo. Em contexto, se você me pergunta, você marcaria esse pênalti, Viderlan? Eu não marcaria a penalidade máxima. Não marcaria. Mas entendo que o toque aconteceu e aí a interpretação do árbitro foi que esse toque foi suficiente para derrubar o Ibson Melo. E aí só cabe ao jogador, ao árbitro e o João Vitor, que estava dentro de campo, dizer se o toque realmente foi ou se não foi passível realmente para um pênalti. Mas eu não marcaria essa penalidade. Muito bem. Jorge Moraes, e para você foi ou não foi pênalti, Jorge? Para mim, não. Para mim, o jogador Ibson Melo, ele é um cara, inclusive, que é malabarista. Eu já vi outros jogos do CSE e o cara passar 1 metro de distância dele, ele já tá dando cambalhota. Então, nesse lance aí, o Viderlan colocou bem, pode ser até que o árbitro, pela questão da interpretação, ele possa entender que houve um choque. O toque pé com pé, até que aconteceu. O zagueiro do time do CSE, melhor, do time do Cruzeiro, ele botou o pé assim para trás e eu acho que o Ibson Melo já estava caindo no lance, aproveitou, deu um tapinha ali no pé do jogador do Cruzeiro e o árbitro marcou o pênalti. Eu falo que só o Viderlan, se eu pitando, talvez eu fosse até um péssimo árbitro, mas eu não daria esse pênalti não. Muito bem, Alan Jones está com a gente também. Alan Jones, para você foi pênalti ou não foi, Alan? Muito bem, daqui a pouquinho o Alan entra com a gente aqui, todos os detalhes a gente trazendo para você desse grande jogo aí, né? Realmente um jogo que rebaixou a equipe do Estrelado e deixou a equipe do CSE, André, ao empate da classificação, né? O CSE vai para a última rodada contra o CSA, que vem muito pressionado. E o Clevani disse, se jogar como jogou contra o Cruzeiro, se a gente fazer o recorte só desse jogo, o Cruzeiro teve muitas chances, inclusive, de fazer gols. Só que eu percebendo, eu estava fazendo o jogo do CRB, mas hoje pude assistir o jogo do Cruzeiro, a ansiedade do Cruzeiro ontem atrapalhou. Teve, inclusive, no segundo tempo, 2 contra-ataques do Cruzeiro no pé do André Rodrigues, que ele vai dar o passe e erra. Com muita ansiedade, muita afobação, justamente quando estava 1-1. E aí veio o lance do pênalti e foi o golpe de Minerva na equipe do Cruzeiro. Mas o CSL deu uma oscilada ontem em termos de controle de ações dentro do jogo, mas jogando no Juca Sampaio. E aí vem aquilo que aconteceu em 2022 contra o rival do CSA. Mas apenas podendo empatar para se classificar, eu acho que a estratégia, o plano de jogo do CSL, ele pode ser muito bem montado para um CSA que precisa urgentemente, é só a vitória que interessa para o CSA. E se jogar como jogou contra o Penedense e como vem jogando, dificilmente o CSA vai conseguir classificação para a próxima fase, porque o nível, para o que foi falado antes, para o que foi todo o malabarismo feito diante das contratações, de tudo que foi para o CSA em 2024, o nível do CSA está muito abaixo. Se jogar o que está jogando, não classifica contra o CSA lá em Palmeiras dos 20, não. Outro detalhe, sabe, em relação ao jogo de ontem, eu estava lá no estádio acompanhando o jogo e assim, o CSE foi muito abaixo daquilo que a gente esperava que o CSE poderia render. O CSE começou a jogar futebol um pouco melhor no segundo tempo. O primeiro tempo do CSE foi horrível. Foi horrível o primeiro tempo do CSE contra o time do Cruzeiro. Tanto é que o Cruzeiro abriu o placar, né? Abriu o placar, começou e pressionando. Oportunidade de muitas fazer mais oportunidades. gols, né? O Cruzeiro perdeu ontem, em média, 5, 6 gols. Assim, cara com o gol. Na hora de finalizar, os caras não conseguiam finalizar. Aí eu tô com o André quando ele diz a questão da ansiedade do jogador. Poxa, era um jogo que poderia dar uma sobrevida ao time do Cruzeiro, levar o Cruzeiro para a última rodada contra o Coruripe e tentar a sorte lá em Coruripe, de repente, uma vitória e escapar do rebaixamento. Mas o Cruzeiro não soube aproveitar as oportunidades que teve. No segundo tempo, com algumas modificações, inclusive com a entrada do Claudevan, eu não sei como é que é um treinador. Tem um cara como o Claudevan, meio campista como o Claudevan, e deixa o cara no banco, eu não consigo entender. A única justificativa é se o jogador tá machucado. Se o cara não tá machucado, tem que jogar, pô. Você tem o melhor, você vai jogar com o que você tem de melhor. O cara entrou no jogo, deu uma vida no meio campo do time do CSE, que foi uma coisa fenomenal. Segundo tempo, o CSE jogou muito mais. E aí conseguiu o resultado, né? De 2-1, vai para esse jogo contra o time do CSA. Agora, eu repito, mesmo o CSA estando ruim como está, a gente está vendo a campanha do CSA. O CSA, se jogar contra o CSA, com o futebol que jogou o primeiro tempo contra o Cruzeiro ali, não classifica.
Tem que jogar mais. Tem que jogar igual jogou o segundo tempo ontem, ou um pouco mais, para vencer o CSA. É uma decisão. E numa decisão, a gente conhece muito bem como é que o Marcelo Cabo monta a sua equipe. Ele tem que ir com tudo, não tem mais nada a perder. Agora, ou calça de veludo, ou bumbum de fora pro time do CSA. Não tem outra saída. Ou vai ou racha, ou estoura a tampa da caixa.